Porque quem tem inveja carrega o espírito da inveja. A inveja é um espírito, né? Então ela vai corroer os ossos. A Bíblia diz que a inveja, ela corrói os ossos. Então é algo muito sério. Nós temos que ter muito cuidado com quem vai acessar a nossa vida, porque às vezes tá indo tudo muito bem. Eu tô com a minha empresa sendo o projeto, sendo guiado por Deus, tá dando tudo certo. Eu escrevi um livro, vai ter muita venda. Eu espero aquilo acontecer. Eu contei para certa pessoa, começa a dar tudo errado. Você já notou? Às vezes você conta algo para alguém que tá dando tudo certo, aquilo começa só ladeira abaixo, porque entrou o espírito de inveja. Ela lança uma seta de inveja, onde tudo trava, paralisa. Ela é tão negativa, essa pessoa geralmente carrega negatividade. Tu até falou sobre isso. Às vezes, o crente não entende, mas a avareza, o apego ao dinheiro que o crente tem, às vezes aquela pessoa do mundo não tem. Às vezes aquela pessoa do mundo é generosa, né? Segue ali o princípio da generosidade, segue o princípio da honra. Ele sabe como ativar a prosperidade e o cristão não sabe. Também essa pessoa às vezes não tem inveja, não carrega inveja, porque tem muita gente também que quem dá não é Deus, né? Não tá com o Senhor. Satanás, ele traz riqueza, se a pessoa pedir. Ele não dá salvação, mas a riqueza ele dá. Então a gente deve ter muito cuidado ao analisar, né? Tem cristão que se revolta porque não prospera e alguém do mundo prospera. Mas não depende somente dessa pessoa. Ela tem que seguir os propósitos ali da palavra do Senhor. Tem que seguir os princípios, né? Honrar alguém é você reconhecer o que aquela pessoa carrega. Antes, quando um profeta chegava na casa de alguém, ele recebia honra, bênção. Ele era abençoado não só com dinheiro, mas a recepção daquele profeta era uma honra já. Então hoje, se a gente for pregar em alguns ministérios, eles não sabem o que é honrar, né? Olha, eu vou te ajudar com a passagem, eu vou te ajudar com o lugar que você vai ficar, não. Eu não estou falando de ministérios que não têm condições, mas ministérios que têm condição, mas não sabem honrar o que a pessoa carrega, né? Então, quando eu aprendi o princípio da honra e eu honrei meu pastor, eu comecei a prosperar de maneira poderosa, porque a vida dele é fértil, é próspera. A vida do seu pastor, você deve também perceber isso. O ministério que você congrega, ele é próspero, é tudo travado. A vida do seu pastor, como ela é? Ela é uma terra fértil, onde você deposita ali a oferta e tem a semente plantada numa terra fértil, porque se a terra não for fértil, a semente vai morrer e não vai dar fruto. Quando eu entendi isso, o meu pastor, ele virou uma chave na minha mente sobre isso. Você reconhecer aquilo que aquela pessoa carrega. Você receber ela bem na sua casa. Igual eu assisti várias lives do Profeta Fred, né? E quando o meu Instagram começou a crescer, eu levei a honra para o Instagram dele. Por quê? Através do Instagram dele, eu comecei a fazer live. Ele sempre incentivou todos que seguiam ele a derramar sobre outras vidas. Então, eu honrei ele como? Falando. Porque tem gente que é assim, vem aqui no podcast, tá? E aí a vida começa a crescer muito e não honra o lugar que abençoou ele. A hora que ele volta, ele quer cobrar. A hora que ele volta, ele não quer. Agora eu tenho muito seguidor. Então isso já saiu totalmente da honra. A gratidão. Honrar também é ter gratidão. Igual às vezes a pessoa não fala com você, você não entende o porquê. É Satanás agindo totalmente na mente. E aí você começa a orar e continua cumprimentando aquela pessoa. Isso. E aí você vê porque que a você pessoa entendeu, é quebrantada. Que você entende. Tem gente que a gente não deve dar honra, né? Tem gente que ela quer aparecer, ela quer dizer que ela que faz. E Deus ali, ele fica em segundo lugar. Então, tem pessoas que confundem muito por causa do poder que ela carrega, da unção que ela carrega. Isso não quer dizer que ela vai mandar tudo no mundo espiritual, que ela vai comandar os membros da igreja, porque ela é melhor do que alguém, não. Nós, como pastores, líderes, nós devemos também trazer honra para os membros. Não é somente os pastores que têm que ser honrados. Então, um pastor um líder, né, uma liderança, seja pastor ou não,
que não saiba o que é verdadeiramente carregar a presença de Deus, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai honrar e a gente vai cair ali até na prova. É terrível. Tem gente que tem espírito de preguiça, né? A procrastinação, ela é ativada através do espírito de preguiça. Deus, ele já me mostrou esse demônio no mundo espiritual, que é o espírito de Belfegor. Ele é o espírito de preguiça, tá? Ele age trazendo preguiça, paralisação. Essa pessoa, ela não consegue avançar. Tudo que ela começa, ela não consegue terminar. E isso precisa ser vencido através do quê? Da renúncia. Geralmente esse espírito, ele entra quando tem ali a fornicação. O pai e a mãe, ele tem essa criança debaixo de maldição, porque não estão casados, e entra ali a bastardia espiritual. Geralmente entra a procrastinação junto. Essa pessoa tem que renunciar à bastardia, renunciar à procrastinação, porque tudo que eu começo eu não termino. Não é algo que eu consiga, é algo que bloqueia. Mas tem gente que já tem a preguiça que tem que ser vencida. Ela não quer. Então, tem que entrar a disciplina e o posicionamento nesse caso. Mas quando é a procrastinação, que é o espírito de Belfegor agindo, tem que repreender e renunciar. Às vezes é muito grande. E o cristão, ele não pode ter um nome sujo. Não. Ele não pode ficar devendo, né? Isso foi o que Deus, ele me puxou a orelha lá atrás. Porque a gente teve uma época muito difícil da nossa vida e fizemos dívidas. E acabou que virou uma bola de neve. E eu tive que entregar para o Senhor me ajudar. E desembolar ali. Foi onde o Senhor falou comigo. Isso, empréstimo no banco, quando eu fiz para comprar um videogame que era o sonho dos meus filhos, a minha vida ali foi só ladeira abaixo. Isso daqui é polêmico, tá? Não tá na Bíblia, mas o Senhor me revelou que o empréstimo, quando a gente pega emprestado, a nossa vida, ela trava. E eu tive essa experiência. Eu usar cartão de crédito não tem problema nenhum. Não é pegar empréstimo. Agora, pegar empréstimo, eu entro debaixo de um jugo onde a Bíblia fala pra gente não pegar emprestado. A gente fica escravo de quem... A gente fica escravo. Isso que a Bíblia fala. E aí, é uma trava que muita gente tá vivendo e não sabe. Então, quem tem empréstimo aqui, pede ao Senhor para conseguir pagar tudo. Quem tem muita dívida, pede ao Senhor para conseguir regularizar, porque isso traz uma trava terrível na área financeira. Terrível. Verdade. Sim. Tem gente que fala, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu nasci para sofrer, eu não vou conseguir. A gente estava ali almoçando e aí eu falei, se vender tanto do livro, eu vou ser abençoada. Aí o pastor Paulo falou assim, olha, você está declarando que você vai vender só isso. E aí eu orei e falei, Senhor, não, nome de Jesus. Ou seja, o que a gente lança no mundo espiritual são decretos, tá? Aquilo que eu profetizo é aquilo que eu vou viver. Então, se o inimigo lança na minha mente, eu não sou capaz, eu não consigo, eu nasci para sofrer, a minha vida é essa aqui mesmo, eu vou trabalhar o resto da minha vida aqui. Isso lançou um decreto e aquilo vai acontecer, tá? Se eu começar a quebrar essas palavras negativas, orar quebrando, cancelando e abençoando, sendo grata a tudo que eu tenho, não reclamando e abençoando, profetizando, é aquilo que eu vou viver. É verdade. Gente que faz a compra no mercado e aí espera o cartão liberar para fazer a compra do mês que vem. Meu Deus do céu. As possíveis brechas que podem trazer são a desonestidade. Pessoas, às vezes, que são desonestas, né? Recebe um troco a mais e não devolve. Às vezes parece uma besteira, coisa pequenininha, né? Age ali com desonestidade. Eu tô no meu trabalho, tá? E ali no meu trabalho eu posso pegar um medicamento, tal. Só que aquilo não é meu. Eu posso imprimir na impressora do meu trabalho, mas se ninguém deixou, eu vou abrir uma legalidade. Tem que ser algo muito certinho, muito correto. Mulheres que abrem legalidade na área financeira, pegar o dinheiro do marido na carteira sem ele saber, tá? Isso abre legalidade, porque isso é roubo. Nós somos um só. Ainda fala isso, mas isso abre legalidade. O meu vizinho, ele tem um pé ali de uma fruta, tá no meio da rua, eu vou pegar. Não é meu, é dele. Ainda que esteja a árvore passando pra rua, mas é da casa dele, eu tenho que pedir pra eu pegar. Nota de $1 na carteira. Aí entra o ocultismo, né?
Tem gente que tem superstição. A superstição também abre legalidade. A nota de $1 na carteira vai trazer para mim a sorte. Vai trazer para mim mais dinheiro. Quem dá o dinheiro é o Senhor. Então, carregar figa, olho grego para trazer sorte, isso tudo abre legalidade, tá? Alianças erradas. Alianças que eu faço com amizades tóxicas. Às vezes, eu não orei para fazer aquela aliança, tá? E aquela pessoa não tem um pensamento ali que está posicionado no Senhor. Então eu vou abrir uma legalidade. Ambientes contaminados que não tem a presença de Deus, que tem fofoca, ambientes que carregam demônios, ambientes que não me cabem mais por ser cristã. Então eu tenho que ter muito cuidado com essas legalidades que abrem na área financeira, que parece coisa boba. Quando eu tinha 7 anos de idade, 6 ou 7, eu fui em uma loja com a minha mãe e eu não me lembrava mais disso. Ali eu peguei várias sementinhas de flor, enfiei no meu bolso e fui para casa. Quando chegou em casa, minha mãe viu e ela não teve coragem de devolver para a loja com vergonha. E eu apanhei. Só que eu não me lembrava mais disso. Eu furtei. Eu cometi um roubo. Eu era uma criança. E aí, quando eu fui orar para Deus, falei: Senhor, tem alguma coisa de errada na minha área financeira? Senhor, eu não consigo prosperar. O Espírito Santo, ele trouxe essa cena que eu não me lembrava mais. Eu pegando a sementinha e guardando. E aí ele falou: renuncia, pede perdão. Porque o inimigo, ele usou esse roubo para travar minha área financeira. E eu era apenas uma criança. Para você ver como que é forte. Não pode ser dividido, né? Não tem divisão dentro do lar. O meu salário é esse aqui, o dele é esse aqui, não. Tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Mas tudo que eu vou fazer, eu tenho que comentar, conversar com ele, porque é meu marido, é um só comigo. Então a gente tem que falar com o outro, entrar na concordância. Olha, eu quero comprar esse carro, mas eu não gostei desse carro. Então vamos achar um que nós dois gostamos. Então Deus abençoa quando não tem a divisão, tá? O inimigo, quando ele quer separar um casal, ele não vai de uma vez só no casal. O que ele faz? Ele entra colocando enfermidade, ele entra colocando falta, perdas financeiras, ele entra distorcendo a visão do casamento para trazer essa separação. Ele é astuto. 1 Coríntios 6,18, né? O pecado sexual não é só moral. O ato sexual, ele não é somente um ato físico. Ele é um ato totalmente espiritual. Por isso que a Bíblia diz que quando um se junta com o outro, se torna uma só carne, tá? Às vezes a pessoa tinha vida, eu vou dar exemplos aqui, totalmente próspera, a família dela era próspera. A partir do momento que casou, começou a ter problema na área financeira. O que provavelmente aconteceu? O esposo ou a esposa tinha travas financeiras, tinha demônios, tinha travas na área por causa da área sexual, tá? Que transferiram ali através do ato sexual. Então isso é muito sério. A nossa cama, ela é um altar. Se um parente meu, ele cometeu adultério lá atrás, isso trava a minha área financeira. Pecados sexuais travam a área financeira, tá? O Senhor, ele já me arrebatou em espírito e ele me mostrou. Ele falava comigo, esses pecados aqui travam a área financeira. Ele me mostrou Lilith, que é o demônio que age através da área sexual. Ela comanda demônios menores, tá? Eles sugam a energia vital das pessoas e eles também travam a área financeira através de o quê? Altares sexuais levantados. Então, se houve adultério, se houve abuso, se houve aborto, tudo que é derramamento de sangue, não é somente através da área sexual, tá? Porque o dinheiro no mundo espiritual, ele vale sangue. Quando alguém da outra religião vai fazer um sacrifício, ela oferece dinheiro para a entidade. Porque vale sangue no mundo espiritual. O sangue é alimento, tá? Tem gente que fala, mas isso não está na Bíblia. Só quem trabalha na área de libertação entende como que isso é sério. Então, se você teve algum parente lá atrás que na sua família tem fornicação, na sua família teve adultério, aborto, homicídio, suicídio, tudo que foi derramamento de sangue, a área financeira sua, você precisa renunciar a esses pecados, ainda que não foi você que cometeu, para a sua área financeira destravar. Às vezes é isso que está faltando, tá? Através do ato sexual, às vezes a mulher teve vários parceiros. Ali
A alma dela foi fragmentada. Tem laços de alma para serem quebrados. Trouxe o quê? Às vezes transferência de demônio. Isso também vai travar a área financeira. Isso aqui é forte demais. Porque esses demônios, eles sugam as suas energias, né? Sugam e travam, né? Você não tem energia, não consegue pensar. Sim. Para você administrar dinheiro, você tem que ter sua mente clara, né, pastora? Isso. Você tem que estar com a sua mente 100%. Tem que ter a mente renovada, né? Renovada. Com suas emoções tratadas. Aí os inimigos, o inimigo, através dessas brechas, elas vão entrando. E também as pessoas que às vezes está praticando, pode ser também, né, pastor? Sim. E tem que pedir para Deus uma mudança de mentalidade. Porque quando Deus vai entregar algo grande para alguém, se a mente dessa pessoa não tiver preparada para receber, ela não vai conseguir administrar aquilo que Deus vai entregar. Então Deus vai o quê? Primeiro ele vai preparar, vai ensinar, ela vai ter uma mudança de mentalidade para depois ela receber. Quando eu mudei minha mentalidade, que eu parei de gastar à toa, que eu entendi o que era o dinheiro no mundo espiritual, Deus falou, agora você vai fazer isso aqui, renunciar isso aqui, ora pro anjo da prosperidade tocar na sua mesa. E aí eu comecei a viver com Deus experiências sobrenaturais, onde eu comecei a prosperar de maneira sobrenatural. O dinheiro, ele não é somente físico. Olha, eu mencionei aqui no começo que eu já trabalhei numa empresa. Então, eu contratava pessoas e eu treinava pessoas. Eu trabalhei como gerente e na área de liderança. Quando as pessoas vinham pedir aumento, eu via o motivo por que a pessoa estava pedindo. Primeira coisa, isso eu faço e eu falo que toda pessoa que tem um funcionário ou é o comando de uma empresa, ele vai querer saber o porquê que aquele funcionário está pedindo aumento. Sim. Então a gente analisava isso. Então, por quê? Se a pessoa chegasse para mim e falasse assim, ó, eu tô pedindo aumento porque eu preciso pagar a conta, eu estou devendo, eu estou com... Aí você olha pra pessoa, você vê que ela não entrega aquilo, não cumpre aquilo que tá no contrato dela, não faz direito, ou às vezes chega atrasado, não atende bem os clientes. Sim. Você vê que ela está espiritualmente carregada, um peso, você vê que ela briga em casa, e a pessoa tá pedindo aumento pra você. Então, já era um bloqueio que eu não... Por quê? Porque você vai tirar dinheiro da empresa, do caixa da empresa, pra dar pra uma pessoa que não vai solucionar o problema da pessoa. Sim. Não vai, porque o problema dela é emocional. Você vai dar ela mesma 100, gera 200, 300 de aumento, né? E amanhã esses problemas não vão ser resolvidos e vai simplesmente multiplicar. Isso aí é muito, muito Quando real. a pessoa pede empréstimo, vai pedir empréstimo consignado com a empresa, a gente analisava tudo isso. Por que a pessoa está pedindo empréstimo consignado? Ah, não, eu estou pedindo porque eu quero dar entrada, complementar para a entrada de uma casa. Beleza? Não, tô com dívida financeira. Você vê que a pessoa... Se você bate o olho na pessoa, você vê que ela tá com um problema. E aí eu não liberava. Porque não ia. Sabe por quê? Você tira dinheiro do caixa da empresa e daí não resolve o problema da empresa e a pessoa continua te dando problema. Ela fica num ciclo repetitivo. Né? Isso. Então, às vezes, a pessoa tem um parente que ela quer carregar nas costas. Mas essa pessoa, ela não quer mudar. Essa pessoa, ela continua tendo a mentalidade dela de escassez, uma mentalidade que ela só quer ganhar mais e mais e mais, e não resolve a vida dela financeira. Não. Então, não vai adiantar. Não vai, né? Não vai. Às vezes tem pessoas que ficam fazendo empréstimo. Às vezes compensa você ter uma dívida só, do que se ficar criando vários problemas para você resolver uma coisa. O dinheiro vai vir menos, né? Isso tudo você... não tem clareza mental, às vezes por falta de conhecimento ou espiritual também. Tá bagunçando sua cabeça. Você precisa parar, ver, igual aqui você falou, né? Se tem algum pecado aqui em aberto que você precisa fechar para que esses espíritos, eles parem de bagunçar a tua mente. Precisa de uma organização, às vezes. Também. Tá ajudando quem não é para ajudar. Verdade. Às vezes Deus está tratando aquela pessoa, aí a pessoa vai lá com pena, ajuda, entra na luta junto com aquela pessoa que nem era para entrar, a guerra que nem é dela, e aí entra no vento a área financeira, porque não perguntou, não consultou o Senhor antes. A gente vê que Jonas, ele desobedece o Senhor, e enquanto ele está naquele barco, ali as pessoas começam a ter perdas, começam a jogar fora tudo que é de valor. Esse aí é boa. Né?
Então é isso que acontece quando a gente ajuda quem está em desobediência. É verdade. Tá? Tem que ter muito cuidado. Às vezes é Olha só. mãe. Ah, é meu filho, mas Jonas Deus estava está em pecado, tratando. né? Jonas estava em pecado e Tava. acabou. E quem que encostou? Tem que tirar E quem Jonas do ajudou barco. ele? É. Resolveu o problema, mas eles perderam os Às bens vezes é mãe e não deixa Deus tratar o filho. É verdade. Quer colocar a mão, Nossa. tá? Quer colocar a mão. E aí vive abatido, vive... Porque tá pegando a guerra que não era pra pegar. É meu filho, mas Deus vai tratar. Tem que entregar pra Deus, não Ou tem então jeito. o casal ajudando os pais. Também dá Sim. problema, né? Dá. Irmão, irmã, dá problema. Tia, tem que saber, né? Antes de ajudar, perguntar ao Senhor por que aquela pessoa tá passando por aquilo. É verdade. É verdade. Prosperidade financeira, para ter prosperidade financeira, exige algum jejum específico? Ou melhor, vamos começar, a gente tava nessas brechas, né? Exige algum jejum específico para que, né, alguém que tá nesse momento pensando, eu preciso fechar brechas espirituais. Existe algum jejum para isso? Para fechar brecha espiritual, existe confissão e renúncia, tá? Essa pessoa vai confessar essas brechas a Jesus, diretamente a Deus, vai declarar com a voz dela que ela renuncia a cada brecha, cada uma. E não existe um jejum específico para isso. Mas essa pessoa pode jejuar para ela ter o autocontrole, para ela ter domínio próprio, para ela ter discernimento, para ela ter um renovo de mentalidade e direção do Senhor. Porque é isso que ela precisa. Uhum. Existem pessoas que têm dificuldade de hábito. Porque tudo tem que ter hábito. Sim. Nesse momento a pessoa está travada. Tanto espiritualmente quanto financeiramente. Se alguém tiver assim, se alguém está assim nesse momento, ela precisa criar hábitos, mudar os seus hábitos, né? Sim, mudar a vai exigir mentalidade. esforço dela, né? Qual dica você dá para alguém mudar o seu hábito? Assim, dicas práticas do dia a dia. Para mudar o hábito, nós devemos só começar. A gente deve começar a ver, analisar o que eu tenho feito que tem ali prejudicado minha área financeira. Às vezes ela tem gastado com algo que não deve gastar, que não é de necessidade. Cortar os gastos que não são da necessidade dela realmente, tá? Oração, ter prática de oração. Eu não quero orar, mas eu preciso, sem vontade de começar. Os hábitos, eles são formados através do costume. Quando a gente se acostuma a fazer algo, né? Quando a gente faz, muitas vezes a gente vai se acostumando. No início é difícil. Então tem que marcar um horário para orar 5 minutinhos por dia. Tem que marcar dias para jejuar pelo menos 1, 2 vezes na semana. Para ela criar o hábito de organização, não somente na vida dela, mas também na área financeira. Eu preciso acordar cedo, eu preciso limpar minha casa até tal horário, eu não vou pegar meu celular até tal hora, para eu conseguir não procrastinar mais, tirar tudo que está me atrapalhando, que está me paralisando. Fazer uma análise, se posicionar e ter ali uma resistência. Tem que ter resistência. Tem que resistir, né? Ter disciplina, senão não consegue. É verdade. Porque rompe, né? A palavra diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim. Já é um hábito. Já é um hábito. O Senhor está ensinando um hábito. Se eu me acostumar a orar todo dia 5 minutos, eu vou. Mas no início não é fácil. Tem que forçar. Se eu acostumar toda semana a fazer 2 dias de jejum, eu vou conseguir. Se eu acostumar a comprar só o necessário, até eu conseguir melhorar minha área financeira, eu vou conseguir romper. Uhum. Você tem alguma dica de como orar na madrugada? Orar na madrugada é bênção e é forte, viu? Orar na madrugada é persistência, é na força, é na marra. Então, eu me levantava no início, 2 anos atrás, assim, me arrastando, literalmente. Eu levantava, ia me arrastando com muito cansaço. Ainda mais quem trabalha de dia, né? É muito cansativo no início. E aí, ora, 5 minutinhos dorme. Daqui a pouco, colocar o relógio para despertar. A hora que despertar, levantar. Não desligar de maneira nenhuma e dormir novamente. Porque senão não vai conseguir. Lava o rosto, senta na cama, não precisa ajoelhar no início para não sentir medo. Quem sente medo se cobre um pouquinho, né? E resiste, porque ali vai criar um hábito também da oração da madrugada. Muito bem. Como que a pornografia abre portas para a área financeira, para atrapalhar a área financeira? Demais. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma, né? Então, ela entra uma contaminação na mente através dos olhos. E ali vai contaminando todo o corpo.
Porque se meus olhos forem bons, meu corpo será bom. Se meus olhos forem maus, o meu corpo será mau. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, através desse ato, não há somente uma morte física. Eu creio que aqui está falando de uma morte espiritual. Essa pessoa ela vai trazendo frieza espiritual para ela. E também, como é um pecado ali na área sexual que alimenta demônios, tá? Tudo que não está debaixo da presença e da vontade do Senhor, aquela energia vai alimentar os demônios, vai fortalecer os demônios para eles agirem e tocarem na minha vida. É como se eu criasse um documento legal e autorizasse o demônio a tocar na minha área financeira, tá? Você acredita que, além da área financeira, há outros prejuízos Sim, em outras áreas? principalmente no casamento. No casamento. Porque gera algo que não é real, né? Gera algo ali, comparação, desejo descontrolado, então vai prejudicar o casamento. E aí o inimigo vai começar a usar a mente para lançar a semente de adultério também. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Existe algum mapeamento que é feito para discernir esse problema na área financeira da pessoa? Existe. A gente mapeia, né? Na mentoria em grupo, eu mandei um mapeamento para os alunos, para eles, em todas as áreas, verificarem se há alguma legalidade. Então, a gente mapeia assim, na sua família teve suicídio, homicídio, na sua família teve pecado sexual, a pessoa identifica logo ali o que pode estar travando a área financeira, se é crença limitante, se é algum ocultismo, né? E ali essa pessoa identifica para estar renunciando. Uhum. E dentro da casa da pessoa, pastor, o que se observa dentro da sua casa assim, que pode estar atrapalhando a sua área financeira? Sim, tem muita coisa que pode atrapalhar a área financeira. Eu já vi pessoas comprar coisas velhas, antigas, rachadas, quebradas. O meu pastor sempre fala, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Camisa rasgada, roupa rasgada, objetos quebrados que a gente cola, traz espírito de escassez para dentro de casa. Então, coisas quebradas, velhas, antigas, coisas que já não são mais de uso, a pessoa ficar guardando, minha avó me deu esse jogo de xícara, tá rachado, mas era dela. Então, isso traz o espírito de escassez para dentro de casa. Sujeira. Lixo, a pessoa pega na rua coisas velhas. Às vezes, a pessoa não consegue limpar a casa dela, né? O espírito de sujeira. Muito lixo, muita sujeira, poeira, ali às vezes comida guardada na geladeira vários dias. Então isso traz o espírito de escassez. Tudo que não tem organização, limpeza, ordem, decência, traz o espírito de escassez. Tem muitas pessoas que relatam, pastor, que vê bichos andando dentro de casa, por exemplo, aranha, escorpião, formigas, né? Sim, dependendo, né, é ataque espiritual. Se é uma pessoa que mora num sítio, numa fazenda, onde tem mesmo escorpião, aranha, aí é normal. Mas mesmo assim deve ser analisado. Olha, minha casa tá limpa e do nada começou a aparecer formiga. Então, nesse caso, ou a pessoa vai ter uma mudança na vida dela muito grande, tá? Ela vai mudar daquele local, ou o espírito de inveja tá ali rondando. Quando dá muita formiga do nada dentro de casa, espírito de inveja. Quando dá barata, tá? Deus, ele já me revelou sobre a barata. Eu tava em oração e aí do nada aparecia muitas baratas. A minha casa limpa. E Deus falou assim, alguém tá te observando no mundo espiritual. Então quando começa a aparecer barata, é o inimigo te observando, tá? Através de pessoas. Pessoas querem ver o que tá acontecendo na sua vida. Escorpião, ataque espiritual. Aranha, ataque espiritual de trava.